E é uma ótima notícia essa, porque se tratando de um perigosão como esse, Alexandre Colim está lá com o doutor Marcelo de Góes para falar para a gente a respeito da prisão do tal do Grude Colim. Eu gostei de nós ter colocado um policial que chega a ser maior que ele para levar na hora da tranca. Então, Rodrigo, mas aí você vê a complexidade de uma operação. E detalhe, o apelido dele, Grude, a gente não sabe por qual razão esse apelido foi dado, mas esse é a alcunha do mundo do crime. Só para você ter uma ideia, ele tinha um apelido oficial, 4 de espadas do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. E o que isso quer dizer, Rodrigo, para resumir? Como a Polícia da Bahia tem essa metodologia de classificação dos bandidos de acordo com a periculosidade, o 4 de espada significa bandido de altíssima periculosidade. E foi esse criminoso que acabou sendo preso aqui em Bauru, Rodrigo. E aí, é importante frisar que uma operação dessa envergadura, a execução dela não é fácil. Por quê? Porque é um assentamento, fica lá no extremo da zona leste da cidade, lá tem famílias, tem crianças, e aí os policiais têm que conter, ou pelo menos chegar de um jeito que não haja qualquer possibilidade de reação desse homem. Ainda, né, doutor, que num primeiro momento, assim que vocês chegaram, ele tenha tentado reagir, mas ali já não havia mais absolutamente nada a fazer. Obrigado por nos atender. Obrigado pelo apoio aí, a divulgação do nosso trabalho. Assim, ele tentou se esquivar ali da abordagem, com o apoio de familiares, eles moravam todos os familiares no mesmo terreno, ali no mesmo imóvel. Aí foi necessário um emprego de força física moderada para contê-lo, né? E essa contenção é importante porque o indivíduo de alta periculosidade, líder de uma facção criminosa da Bahia, né? O mercado da Atitude, né? Que é uma facção do extremo sul baiano, e um vínculo ao primeiro comando da capital. Tem vínculo com a facção paulista. São pequenas facções que se vinculam, ora com o Comando Vermelho, ora com o PCC para disputa de território nacional, né? Ele foi contido, foi algemado e conduzido aqui para a primeira DIG e foi lavrado o boletim de ocorrência, mas é um indivíduo de extrema periculosidade, como você bem salientou, envolvido em várias práticas criminosas, inclusive o Novo Cangaço, que em 2018 ele é investigado por um assalto lá a uma empresa de valores. Ou seja, tinha acesso, antes dele fugir para cá, a armamentos, ou seja, um arsenal de guerra para executar a ação de Novo Cangaço. Com certeza, lá, inclusive na Bahia, em razão da disputa de território por diversas facções criminosas, eles têm esse tipo de contato, né? A Bahia vive esse cenário com outros estados do Nordeste, em razão aí dessa divergência, aliás, dessa grande quantidade de facções criminosas. Bom, vamos seguindo, porque a ficha dele, de fato, chama muito a atenção. Além do Novo Cangaço, que são assaltos gigantescos e cinematográficos, tráfico de entorpecentes, associação, envolvimento com homicídio, ou apertando o gatilho ou mandando, ou seja, graves passeios pelo nosso Código Penal. Exatamente. Segundo os colegas policiais civis do DEIC da Bahia, que estiveram aqui, fizeram contato por telefone, o diretor, doutor Tomás Galdino, o delegado-geral também falou com a gente. É um indivíduo que tem uma extensa ficha criminal, passagens por vários artigos do Código Penal, processado e condenado pelo tráfico e associação, uma das penas há mais de 10 anos, e tem envolvimento direto, ainda que como autor intelectual, de crimes como homicídio e outros crimes graves, como roubo, assaltos, enfim. Ele não foge para cá por acaso, não foi uma obra do acaso, ele tinha conexões com Bauru. Exatamente, os familiares estão há tempos nesse assentamento que existe aqui na nossa cidade, um familiar próximo dele já condenado no tráfico, também integrante dessa facção, que está aqui há mais anos, aproximadamente 4 anos. Né? As equipes policiais trabalharam tanto a questão de investigações como de inteligência, que possibilitou aí a prisão e a retirada desse indivíduo da sociedade. Deixa eu só forçar um pouquinho, insistir um pouco nessa situação. Para desencadear uma ação dessa envergadura, com um criminoso dessa periculosidade, qualquer tipo de efeito colateral poderia acontecer, de repente uma arma, um tiro, alguma coisa nesse sentido, dada a possibilidade real, e houve isso, de reação desse homem. Teve que estudar o local ali, doutor, para poder desencadear a operação? Exatamente. É interessante destacar que a participação de Ribeirão Preto, das equipes da segunda DIS e do GOI de Ribeirão, foram fundamentais, porque esse indivíduo teria passado por aquela localidade, né? E ali teria também praticado, talvez, alguns crimes. Então, eles já tinham essa informação a respeito do Grude, e nós montamos uma operação justamente para evitar o efeito colateral.
considerando a localização dele, do nosso alvo. Crianças, famílias. Exatamente, a possibilidade de reação de familiares, porque nós não sabíamos que liderança ele passou a exercer naquele local, naquele assentamento. Então, tudo isso tem que ser estudado, tanto que isso foi uma operação que ela foi levantada há 3 dias, ela foi estudada há 3 dias, foram feitos levantamentos no local, de inteligência, para ver qual seria o melhor momento, e no melhor momento, tanto que ele foi abordado na porta da casa, né? Na porta da casa, que evitou ali qualquer reação de maior gravidade e de periculosidade. Ou seja, estamos falando de um indivíduo, e é importante que se reforce, agora ele está preso, né? Há toda uma sequência burocrática, enfim, ele, por enquanto, está aqui na nossa região, ele foi levado para a cadeia pública de Avaí. Há um cuidado especial, um monitoramento, porque, afinal de contas, né, doutor, e já emendo uma outra pergunta junto a essa. Daqui, é possível que ele continuasse liderando os comparsas lá no Estado baiano, ou aqui ele estava num período mais de calmaria? Não resta dúvida que ele exercia a liderança daqui. Daqui. Exatamente. Tanto preso quanto em liberdade, ou muito mais em liberdade, esses indivíduos, ainda que distantes ali da localidade onde exercem as práticas criminosas, eles continuam na liderança, né? Prova disso que os indivíduos presos, faccionados aqui no nosso Estado, exercem a liderança, usam de sistemas até criptografados para exercer a liderança fora da cadeia. E não era diferente com o Grude, né? Ele fazia, segundo o pessoal da Bahia, que mantinha ele monitorado, ele exercia a liderança ali do mercado. Tem um nome, a facção tem um nome que eu não vou me recordar, mas é uma facção importante ali do extremo sul da Bahia. Extremo sul da Bahia, estamos falando ali da região de Porto Seguro, enfim, aquele lado do Estado baiano. Exatamente. Ele, principalmente porque as condenações dele são de Porto Seguro, são da primeira vara do júri de Porto Seguro. Bom, cuidados especiais é preciso mantê-lo, né, doutor? Porque, afinal de contas, vai ter que haver uma remoção. A polícia está preparada para isso também, tanto que há esse monitoramento. Existe toda uma cautela, né, no sistema carcerário, bem como no sistema das cadeias ainda da Polícia Civil, em relação aos indivíduos faccionados, né, membros de organização criminosa, especialmente aqueles que exercem alguma liderança dessas facções. Para fechar, junção de forças. A gente teve o DEIC, que é o Departamento, né, da Polícia Civil Baiana. Os policiais vieram para cá, junção DIZI, DIG, GOI, aqui de Bauru, com o pessoal de Ribeirão Preto, exatamente para sufocar e montar uma operação infalível como foi. Exatamente. Foi fundamental essa estrutura, né, o deslocamento das equipes de Ribeirão Preto, dos policiais da Bahia, que estiveram aqui do DEIC da Bahia, e as forças policiais aqui da divisão. Importante destacar que esse é a atividade principal da DEIC, da Divisão Especializada em Investigações Criminais, que é o combate ao crime organizado. Dr. Marcelo Tomás de Góes, delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Bauru, Rodrigo, dando, de maneira bastante completa, inclusive, dando as explicações a respeito de uma operação que teve um resultado que tirou de circulação um criminoso de altíssima periculosidade. Agora ele deve ser reconduzido ao Estado baiano. Rodrigo.